Fale, meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. E hoje trazemos mais uma parte do quadro que vocês adoraram sobre histórias reais. E lembrando que você pode deixar o seu próprio relato aqui nos comentários. E se quiserem que o quadro continue, estoura esse botão de like e já se inscreva, porque assim a gente vai saber que você realmente gostou e quer continuidade. Então, apague as luzes, respire fundo e vamos assistir as 5 histórias reais assustadoras que não deixarão você dormir à noite. Número 5. A Garota Sorridente. Essa usuária deixou o seguinte relato em seus comentários. Era mais ou menos umas 10 horas da noite quando eu estava indo colocar o lixo para fora. Até que eu vi uma menina linda e ela aparentava ter ali por volta de uns 5 anos mais ou menos. Ela estava com seu pai, veio correndo na minha direção e disse: "Oi, você é muito bonita, o seu cabelo também, quer ser minha amiga?" Eu fiquei encantada com a garota e disse na mesma hora: "Lógico que eu quero." Fiz um cafuné nela, seu pai sorriu e disse: "Vou levá-la para casa. Ela tem que jantar." Eu me despedi e saí toda encantada. No dia seguinte, eu recebi uma notícia que a garotinha sofreu um acidente de moto. Eu fiquei mal por muitos dias. Tempo depois, eram 7 da manhã, tinham se passado 7 meses do ocorrido e eu estava indo para a casa da minha avó. Até que eu ouvi uma voz meiga como a da menina dizendo: "Eu te achei. Eu te achei." Eu me virei e foi quando eu vi aquela mesma menina me olhando sorridente. Eu, sem pensar 2 vezes, entro para casa de volta e começo a chorar sem parar e me tremer. Mas hoje em dia eu já não sinto tanto medo, já que vejo ela frequentemente no mesmo lugar em que eu e ela nos conhecemos. E ela sempre sorridente como antes. Número 4. A menina da foto. Essa é uma mensagem de Janessa do Nascimento Souza. Quando eu tinha 7 anos, eu me mudei de casa. E nas primeiras semanas estava tudo bem. Até que eu e minha mãe começamos a ouvir coisas estranhas na casa, até que um dia a minha mãe foi tirar uma foto dentro da casa, próximo à porta, e eu estava a observando. Quando olhei para o lado, eu vi uma menina que parecia estar triste. Eu pensei que fosse uma visita, pois não entendi muito bem quem que poderia ser. Mas quando a minha mãe terminou e foi rever as fotos, ela percebeu a menina atrás dela e ficou terrivelmente assustada, pois ela também não sabia quem era. Desde aquele dia, coisas muito estranhas começaram a acontecer em casa. Até que um dia, para confirmar a história, a minha tia foi nos visitar ao anoitecer. Ela foi tomar banho próximo ao muro, na parte de fora de casa, e neste momento ela percebeu a menina a observando em cima do muro. No outro dia, ela foi falar para a vizinha do outro lado do muro sobre o ocorrido, e ela falou que não tinha nenhuma filha. Depois de várias coisas estranhas continuarem acontecendo, a gente se mudou. Número 3. A Ruiva. Eduarda Chaves deixou o seguinte comentário: "Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu e meu primo gostávamos de assistir vídeos de terror como histórias e capturas de criaturas sobrenaturais. Certa vez, nós estávamos assistindo alguns vídeos até que vimos um de terror sobre a história real do Mickey Mouse. Sei que eu era muito criança, mas mesmo assim eu não me assustava facilmente. Depois que vi aquele vídeo, eu realmente fiquei muito assustada. Meu primo havia ido embora logo depois que vimos o vídeo. Durante 3 dias, eu não conseguia dormir à noite. Até que no 4º dia, eu acordei no meio da noite com um pulo e percebi que havia algo quando eu olhei para minha porta. O quarto estava sendo iluminado pela luz de um abajur
que ficava ligado a noite toda. E pela baixa luz dava para ver claramente uma mulher ruiva sorrindo e me olhando. No exato momento em que eu vi, fiquei com enjoo e tentei dar um grito, mas parece que não saía. Depois, numa segunda tentativa, eu gritei e minha mãe apareceu. Mesmo depois de anos, eu ainda sonho com ela. Na verdade, até hoje eu nunca consegui me esquecer daquela mulher. Número 2. A boneca. Esse é um relato deixado pelo usuário SKA Gamers Pro. Cássio, uma vez fiquei sozinho em casa quando eu tinha 12 anos. Meus pais tinham saído para ir em um velório de um primo e no momento em que fui jantar, pensei ter visto alguém na janela da cozinha. Eu acendi as luzes e fui olhar por todos os lados. Olhei até na rua e não vi ninguém. Achei que poderia ser meus pais, mas não vi nada. Daí, entrei novamente em casa e fui jantar. Foi quando escutei uma voz me chamando e fui ver o que era. Até aí estava tudo bem. Não vi nada e achei que era simplesmente sono, mas eu estava completamente enganado. Fui deitar no sofá para assistir TV até esperar meus pais chegarem, pois estava muito assustado com tudo aquilo. Foi então que, após pouco tempo assistindo, eu cochilei e acordei com uma sensação de que tivesse algo me enforcando. Quando abri os olhos, eu vi uma boneca em cima de mim. E é claro, eu chorei de desespero. Eu passei a noite em claro, pois meus pais ligaram falando que não poderiam voltar naquela hora. As coisas ficaram cada vez pior, até que o dia amanheceu e eu queimei a boneca. Número 1. A mulher de branco. Esta é uma mensagem de Jefferson Souza. Quando eu tinha por volta de 13 anos, fui morar na casa da minha falecida avó, junto com minha família. No início estava tudo bem, mas depois começamos a viver algo como uma espécie de um fenômeno poltergeist. Tentamos levar tudo numa boa. Foi então que daí tudo piorou. Os móveis se moviam sem uma explicação lógica. As portas fechavam sem motivo algum, até mesmo contra o vento. E nós conseguíamos ver algumas sombras na casa, mesmo com as lâmpadas desligadas. Era como se fosse sombra sobre sombra, algo inexplicável. Até que um dia a minha irmã acordou e viu uma mulher de branco, com cabelos na frente do rosto, perto da cama dela. No início, ela achou que poderia ser a minha mãe, mas depois ela não conseguiu chamar ninguém nem se mexer. Todos nós sentíamos presença de outras pessoas na casa. Uma sensação muito bizarra, como se estivesse algo bem maligno por ali. Alguns objetos que ficavam por cima dos móveis paravam em outro lugar e outros sumiam do nada. Era recorrente nós ouvirmos vozes e janelas batendo. Tempo depois, descobrimos que uma mulher havia feito algo para minha mãe. Achamos que poderia ser macumba. Alguns cachorros dali morreram, dando sinal que havia algo errado naquela casa. Os fenômenos só pararam quando saímos de lá. Confesso que é uma história mais bizarra que a outra. E você vai conseguir dormir tranquilamente hoje? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários e antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. Um grande abraço e é nóis!